Está a pastora Nani, a tua ministra hoje, que vai colocar, Senhor, alimento na boca dos teus servos. Pai, eu não sei o que ela vai ministrar, mas uma coisa eu sei, que vai encher nossa alma de bens, como nós falamos da abastança. Visita ela, Senhor, repreende toda a retaliação, tudo aquilo que o inimigo venha contra a vida dela. Não tem autoridade, porque a autoridade está na tua palavra, Senhor. Cobre ela com o teu sangue, a casa dela, os projetos dela, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amados. Glória a Deus. Você está preparado para receber a palavra de Deus nessa noite? Você está preparado para o que Deus vai falar para a sua vida? De antemão, eu gostaria de pedir para os irmãos que não ficasse aquela inquietação na nave da igreja, né? Eu preparei um esboço, quem me conhece que sabe que minha pregação é meio que um estudo, né? Eu vou copiando tudo. Então, que não ficasse andando, porque esses dias uma coisa que me incomodou muito, que o Senhor me incomodou, foi a inquietação da igreja durante a ministração da palavra. E durante a ministração da palavra, queridos, é o momento mais importante. Nós estamos recebendo o alimento da parte de Deus. E se ficarmos inquietos por alguma coisa, não vamos receber a porção que o Senhor tem para nós. Então, se você tiver sede, levanta a mão que a irmã Lendóia vai levar água para você aí. Você vai matar a sua sede. Entendeu? Se quiser ir no banheiro, ok, ninguém vai ficar te proibindo de banheiro, mas evite de andar. As crianças também aí no fundo, né? Vamos se comportar direitinho, evitar de estar sassaricando no meio da igreja, amém? Para que também não venha atrapalhar os irmãos de receber a palavra de Deus, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu fiquei esses dias pensando, né? Até falei para minha esposa, eu falei, nossa, mas eu quero falar sobre uma coisa, e o Senhor não está permitindo. Eu queria falar sobre o amor, mas tudo que eu pegava sobre o amor, o caminho desviava para outras coisas. Eu falei, Jesus, de tanto ficarem no meu pé, que eu só dou chicote, que eu só bato, eu falei, vou falar sobre o amor. Não deu certo, queridos. Então, sinto muito lhe informar, não vou falar sobre o amor. E o título da pregação de hoje é Eu Sou Parceiro. Diga para o seu irmão do lado, eu sou parceiro. E ao mesmo tempo pergunte para ele, você é verdadeiramente um parceiro? Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que aqui tem parceiros do Senhor nessa noite. E eu fui pesquisando, né, algumas coisas, o Senhor foi colocando no meu coração. E veio assim na minha mente, por que você frequenta a igreja? Qual o motivo de você vir aqui? Você vem aqui porque você gosta do pastor? Porque você gosta do louvor, porque você gosta do ministério infantil, porque você simpatiza com algum irmão. Qual o motivo de você estar aqui nessa noite? Comece a se examinar, ou porque você quer algo da parte de Deus, mas não necessariamente por você querer algo da parte de Deus, porque isso, se você for em qualquer igreja, buscando verdadeiramente a face do Senhor, você vai encontrar. Agora, qual o motivo de você sair da sua casa e vir à igreja todos os cultos? E aí o Senhor foi me colocando, e eu fui esboçando aqui, ser membro não é preencher uma ficha, pagar o dízimo, vir à igreja esporadicamente, mas sim ter um espírito que compreende o poder que há numa parceria. É entender o poder de uma contribuição, é entender o porquê do seu chamado e levar adiante. Ter parceiros, queridos, nos faz parecer pessoas melhores, porque juntos nós somos mais fortes, nós vencemos, nós edificamos. E juntos e unidos no mesmo propósito, na mesma fiação. E eu comecei a estudar algumas histórias na Bíblia. E me veio uma história muito importante. Mas antes eu queria dizer a você para nunca subestimar a importância e o poder das pessoas que Deus coloca na sua vida. Você não vem na casa do Senhor por qualquer coisa. Na casa do Senhor você encontra parceiros de louvor, parceiros de oração, parceiros para compartilhar e ensinar a palavra, parceiros para desabafar, parceiros para usufruir, para nos instruir quando vacilamos, quando pisamos na bola, parceiros para contar piadas e parceiros para jogar a conversa fora. Então você tem parceiro em todos os âmbitos dentro da casa de Deus, basta você buscar o seu parceiro. Quando a gente fala de parceiro, a gente já pensa, tá falando de casamento, de matrimônio, é o mês de maio, vai falar sobre relacionamento. Sim, sobre relacionamento. Mas o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com o seu irmão dentro da casa do Senhor. Aleluia.
Cabe a nós ver o nosso irmão como um companheiro, como um parceiro de oração, como um parceiro no trabalho da obra. Aí você pode pensar assim, lá vem lorota, lá vem conversa fiada, lá vem a pastora Nani, que isso aí não é para mim, não vou nem dar atenção. Não está nem na Bíblia, por que eu vou ficar dando ouvido para isso aí? Lá vem conversa fiada. Não, queridos, está na palavra de Deus sim. E eu vou te mostrar, para a gente entender um pouco melhor sobre parceria, nós vamos falar um pouco sobre Paulo e Barnabé. Então eu gostaria que vocês abrissem em Atos 13, capítulo 13, no versículo 2. Eu já deixei no esboço, porque a minha Bíblia, minha Bíblia tecnológica costuma me deixar na mão, então eu já deixei tudo no esboço para facilitar. Enquanto você abre aí, eu vou adiantando. Atos 13, 2 diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então aqui a gente vê nesse versículo que está bem claro que foi Deus quem separou Barnabé e Paulo. Saulo, mais conhecido como Paulo. Especificamente para trabalharem juntos. E além deles dois, tinha mais um cooperador, que era João Marcos. E eles começaram a fazer a obra de Deus e levar o evangelho do Senhor. Assim como a gente vê no versículo 5. E diz assim: quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. João Marcos era um cooperador, um auxiliador de Barnabé e Paulo. Só que teve um momento que ele não aguentou o tranque, ele pediu arrego e ele, saiu fora. Ele deixou os dois servos de Deus sozinhos e pernas para que te quero, como fala em Atos 13, 13. E diz assim: Paulo e os seus companheiros navegaram na cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província de Panfilia. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Naquela época, fazer a obra não era uma coisa tão simples, como a gente diz: eu me apronto, me preparo, coloco a minha melhor roupa, meu melhor perfume, minha melhor maquiagem, meu melhor sapato, minha melhor gravata e vou para a igreja. Naquela época era terrível, porque era muita perseguição. Era perseguição de famílias, perseguição dos judeus, dos romanos. Era uma perseguição tremenda e eles perseguiam para matar. Não era só para dizer: aqui você não prega, vai para sua casa, não. Se fosse necessário tirar a vida dos servos de Deus, lhes era tirada a vida. E depois de um tempo, essa parceria foi abalada, pois Barnabé e Saulo tiveram um desentendimento por causa de João Marcos. E acabaram indo em direções diferentes. E mesmo sabendo que Deus os uniu em parceria, eles romperam essa aliança. Você tem consciência da parceria que Deus colocou na sua vida? Quem é o parceiro que Deus colocou na sua vida? Qual foi o parceiro que você escolheu como essa pessoa eu devo andar, porque essa pessoa é uma pessoa de Deus? O Senhor me instruiu a andar com essa pessoa, porque as palavras que ela me fala me edifica, me fortalece. As palavras que ela me fala não me joga para baixo. As palavras que ela me fala não me faz desistir do evangelho de Cristo. Essa pessoa é uma pessoa que eu posso confiar. E aí vamos ver aqui em Atos 15. A gente vai passear um pouquinho no livro de Atos. Jovem, se prepare que esse ano tem muito Atos para vocês. Aleluia. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. E vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos. Porém, Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim na primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilia. Por isso eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos os entregaram aos cuidados do Senhor. Ou seja, uma parceria, uma aliança que foi instituída pelo próprio Deus, foi rompida naquele momento. Eles romperam algo que foi o Senhor que colocou na vida dele. Quais os propósitos de Deus que tem colocado na sua vida que você tem rompido? Quais as pessoas que Deus tem colocado do seu lado que você tem rompido a aliança por coisas fúteis ou por discussões tolas, simplesmente por divergências de opiniões? Porque você acha que se o seu irmão não concorda com você, você já fala: quem não é por mim é contra mim, estou fora. E caio fora, porque se não me agradar, se não for a minha vontade, já era.
Então nós temos que ter essa consciência de que nem tudo é como a gente quer, mas de repente se eles tivessem pedido o direcionamento de Deus, a gente não tem ideia exatamente do que aconteceu com Barnabé depois disso, porque a Bíblia já não menciona ele mais, né? Embora ele foi uma pessoa muito importante no Evangelho, depois desse episódio, a Bíblia não menciona mais o nome de Barnabé. Talvez ele tenha subestimado o poder da parceria que Deus colocou diante da vida dele. Como acontece nos dias de hoje, né? A gente subestima aquilo que Deus colocou, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho e questiona, será que essa pessoa é uma boa companhia para mim? E às vezes procuramos companhias que não agradam o coração do Senhor. Na passagem, um queria dar uma nova oportunidade para João Marcos, o outro já achava que não deveria dar, porque ele poderia dar mancada novamente e abandonar eles. Então ficou aquela divergência de opinião e eles se dividiram por uma coisa tão simples, tão tola, tão fácil de se resolver. E não cabe a nós dizer qual a razão, né, que eles romperam, se aqui fala que eles, né, os ânimos se exaltaram, que a discussão foi forte. A gente não sabe a que nível chegou essa discussão, mas se nós soubéssemos a importância que nós temos no reino de Deus e o quanto Deus conta conosco, seríamos menos melindres, menos murmuradores e menos medrosos. Porque às vezes por qualquer coisa a gente desiste e rompe a aliança que Deus colocou na nossa vida. Então, para entender um pouco mais sobre esses três homens de Deus, porque o fato deles errarem, deles terem pisado na bola ou ter cometido... Porque a Bíblia é tão rica que ela não só coloca os homens de Deus como os perfeitos, os santos. Ela fala também os defeitos, os erros deles, não só os acertos. Para que a gente possa entender e observar no que a gente precisa melhorar, né? Então eu pesquisei um pouco sobre esses três homens de Deus. Comecei a dar uma busca na Bíblia, na internet, né, sobre a história de cada um, e eu peguei um resumo básico. Primeiro nós vamos falar sobre Paulo. Todo mundo aqui conhece a história de Paulo, né? Ele é um dos homens mais conhecidos no Novo Testamento, porque ele foi um grande pregador do Evangelho, e ele é muito conhecido. E fala assim, Paulo foi um dos grandes perseguidores da igreja. Na palavra diz que ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir. Isso fala em Atos 8. E ele queria exterminar a igreja da face da terra. Perseguia a igreja, prendia os nossos irmãos, e como fariseu era um grande religioso. E achava que estava fazendo o que era certo. Até um dia em que ele teve um encontro com o Senhor Jesus e literalmente caiu do cavalo no caminho de Damasco. É daí que vem, para quem não sabe, né? O provérbio aí que as pessoas costumam dizer, caiu do cavalo. Quando alguém tem um plano, um projeto que não é agradável, ele quebra a cara, vixe, fulano caiu do cavalo, já era. Mas quisera Deus que todos que caíssem do cavalo tivessem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus e uma história de vida como Paulo teve como Senhor. Fizesse 1/3 do que Paulo fez pelo Evangelho de Cristo. Todas as vezes que nós caíssemos do cavalo, quebrássemos a nossa cara por nossas atitudes de impulso, se nós voltássemos ao Evangelho da verdade e tivéssemos o comportamento que Paulo teve, esse mundo, nós não estaríamos mais aqui, porque o Evangelho já teria sido difundido, nós já teríamos sido arrebatados, já teríamos sido levados dessa terra. E às vezes o Senhor não volta, porque nós não fazemos o que Ele quer que nós façamos, porque nós desistimos por coisas poucas, e porque nós, quando quebramos a cara, simplesmente damos as costas, achamos que o erro está no nosso irmão, está na igreja, e não queremos mais adentrar na casa do Senhor, procurando um escape para o nosso erro, para a nossa falha, para a nossa dificuldade. E voltando aqui, depois desse encontro com o Salvador, Paulo teve sua vida transformada, se converteu, pregou a palavra em todo o Império Romano e se tornou um obreiro valoroso para o povo de Deus. Mas sabemos que isso só foi possível porque teve alguém que acreditou em Paulo. Qual era o nome dessa pessoa que acreditou em Paulo no momento que ninguém dava mais crédito para ele? Barnabé. Exatamente, foi Barnabé que acreditou em Paulo. E fala aqui, vamos falar um pouco sobre Barnabé, né? Barnabé foi um homem admirável. Estudando sobre ele, viu o quanto precisamos de mais Barnabés na casa do Senhor. Precisamos que mais Barnabé se levante no meio do povo de Deus. A primeira vez que Barnabé é mencionado, já podemos ver o tamanho da sua fé. A gente pode ver em Atos 4, quando mencionado pela primeira vez Barnabé, e diz assim: foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, ou aquele que dá ânimo. Você é aquele que dá ânimo para o seu irmão?
Ou é aquele que quando você vê ele arrasado, você já chega lá e cutuca como os amigos de Jó e deixa ele pior do que ele já estava? Faz com que ele se sinta o pior dos piores. O pior dos piores. Me veio uma frase aqui na cabeça que eu vejo às vezes minha cunhada falando, né? A sombra da mosca do cocô do cavalo do bandido. É assim que você faz o seu amigo se sentir, né? O podre. Porque você não tem uma palavra de ânimo, não tem uma palavra de incentivo. É muito mais fácil você chutar ele no abismo do que dar a mão para ele e ajudar. E aí quando eu vi isso, eu falei assim, nossa, como foi importante, né, a atitude dele. Ele era levita e deu tudo o que tinha. E aí vai uma indireta, bem direta para os levitas. Você que é levita, que não paga o dízimo, que não oferta, nem em espécie, nem com o seu tempo, que murmura, né? E quando não murmura, arruma uma desculpa para não participar, para não se doar. Você tem sempre uma caixinha na manga. Ai, não vai dar porque meu cachorro está doente, tenho que levar no veterinário. Até esse tipo de desculpa a gente é obrigado a ouvir, né? Então pare de dar desculpas. Porque se você tem bons exemplos na Bíblia, fala assim, ai, a Bíblia fala para a gente ser pequenos Cristo, mas, nossa, nunca vou ser como Jesus. Se você não pode ser como Jesus, se espelhe nos grandes homens que tem aqui na palavra, procure observar e acompanhar o que eles faziam de bom. Porque se eles tinham ânimo, vigor e força no Senhor para fazer, maiores coisas você pode fazer. Isso quem diz é a palavra do Senhor. Aqueles que creem em mim, obras maiores fará. Então você é capaz de fazer grandes obras no Senhor, sim. Basta você usar a sua fé, que às vezes você deixa ela tão pequena, que parece que o seu pé de mostarda nunca vai passar de uma muda. É uma muda que nunca cresce, porque você nunca usa a sua fé. Quando é para você colocar a sua fé em ação, você, retrai. Então vem aqui mais um pedacinho falando sobre Barnabé. E diz assim, a igreja era muito perseguida. E para suprir as necessidades dos irmãos, Barnabé vendeu tudo o que tinha e deu todo o dinheiro para os apóstolos. E isso serviu como exemplo para os fiéis. Muitos fizeram o mesmo, e a igreja não tinha falta de nada. Será que você é capaz de sentir no coração, você olhar ali e ver que não tem copo descartável, você passar em frente à loja, você entra na loja, você compra algo para você, mas você não gasta R$2 para comprar um pacote de copo descartável, porque você diz, eu já dou o meu dízimo, dou a minha oferta, o pastor que se vire. Mas quem é que vai beber água nesse copo, não é você? Então, às vezes, falta para nós um pouquinho mais de consciência, querido, de ajudar. Que às vezes o Senhor quer tão pouquinho, às vezes é uma atitude tão simples sua que vai fazer com que Deus olhe para você e dizer, olha, meu filho está mudando, meu filho está com o coração mais aberto, ele está mais solto, não está tão preso ao dinheiro, preso a Maomé, a Maomé é mamon, né? A mamon, não está preso a mamon, né? E está se libertando dessas coisas, porque você às vezes se prende ao dinheiro. Quando as pessoas estão no mundo, ela bebe, ela fuma, ela gasta o dinheiro que tem, paga para 10 amigos. Pode deixar que hoje é por minha conta, eu pago tudo. Quando chega na casa de Deus, eu vou lá dar dinheiro para o pastor? R$2 que você vai dar, deixa de ser muquirana. Vai se converter. Porque Deus não te chamou para ser mão de vaca. Se você é chamado pelo Senhor, você tem que ter mudança de caráter em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Aleluia. Glória a Deus. E continua aqui, como aconteceu com Barnabé, ninguém sabia como estimular o próximo como Barnabé. Ele acreditava nas pessoas e ajudava os que estavam passando por dificuldade. Sabia trabalhar com todos pelo bem da obra. Aceitava as diferenças e estimulava os dons dos irmãos. E sabia extrair o melhor de cada um, valorizando o seu próximo e fazendo eles acreditarem em si mesmo. E o melhor, os levando para mais perto de Deus. Incentive o dom do seu irmão, o talento do seu irmão. Ele está lá começando a arranhar na corda do violão, chá com pão na bateria. Está ali ruinzinho, coitado. E você diga, nossa, você está zoado, você nunca vai sair daí. Vigia. Fala assim, irmão, tá aqui, ó, se você não tem capacidade para chegar, pegar ali o instrumento e ensinar ele, chega na internet, pesquisa um tutorial e manda para ele o link. Vê isso aqui que é legal. Dá uma estudada nisso aqui, vai te ajudar. A sua irmã está lá desafinando, coitada, que só misericórdia. Você vai falar, nossa, que taquara rachada. Pega um link de aula de canto, a internet está cheio, querida, é de graça. Você não vai pagar nada. Você só vai gastar 10 minutos do seu tempo para pegar um link e enviar para o seu irmão para que ele aprenda um pouquinho. E aquilo que você aprendeu, você tem que ser capaz de compartilhar. Não se achar o bambambam, o melhor. Porque você já sabe, agora você, cada um com o seu quadrado. Não, a gente tem que ajudar sim. Tem que ser como Barnabé, ajudador, auxiliador, aceitar as diferenças, porque
Fulano usa calça e eu não uso calça, fulano é pior do que eu. Porque fulano gosta de um batom vermelho e eu não gosto, fulano é pior do que eu. Eu sou mais espiritual, eu sou mais santo. Não é bem por aí, não é assim que o Senhor olha. Que possamos ter o olhar de Cristo para as vidas, amar o nosso próximo, compreender o nosso irmão. Assim como o Senhor usou a vida de Barnabé. E aconteceu isso com Paulo, né? Como eu falei antes. Quando Paulo se converteu, todo mundo tinha medo dele, porque ele é perseguidor dos cristãos. Ele mata, ele destrói. Onde ele chega, nossa, ixi, não passa perto. Se ele descobrir que é de Deus, ele sai matando. E ninguém confiava nele, todo mundo tinha medo. E embora ninguém acreditava nele, depois que ele se converteu, somente Barnabé foi até Paulo e acreditou nele. E depois dos testemunhos de Barnabé sobre a vida de Paulo, e levar ele para pregar o evangelho junto, as pessoas começaram a acreditar que Paulo realmente havia se convertido ao Senhor. E que ele ia revolucionar o evangelho. Vamos ver lá em Atos 9, versículo 26 e 27. Diz assim: Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos perseguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. E lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o evangelho. Paulo era corajoso. Ele enfrentava seja qual for a situação. Você é corajoso ou você é covarde? Que na primeira situação você escapa, né? Ainda continuando sobre Barnabé, houve um grande avivamento em uma grande cidade chamada Antioquia da Síria, uma das maiores cidades do Império Romano. Lá a igreja estava crescendo muito e os apóstolos enviaram a Barnabé. Em Atos 11, 22, diz assim: essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Eu estou insistindo para falar um pouco mais de Barnabé, porque às vezes a gente não cita muito ele, né? A gente fala muito de Paulo. Paulo a gente conhece demasiadamente, mas Barnabé a gente não conhece a história desse servo de Deus. E como a obra de Deus naquele lugar era muito grande, estava crescendo muito, Barnabé precisava de ajuda. E ele conhecia a pessoa certa para ajudar ele naquele trabalho. Quem era essa pessoa? Quem era a pessoa que ia ajudar Barnabé nesse trabalho? Paulo. Olha como as coisas do Senhor, quando o Senhor cria uma parceria, ela já vai se alinhando. Em Atos 11, 25 diz assim: depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Olha a importância que Barnabé tem juntamente com Paulo. Era uma parceria que fazia todas essas coisas. Era através de uma parceria que o Senhor trabalhava. Segundo os estudiosos e teólogos, Paulo saiu de Jerusalém e foi enviado para Tarso para fugir, porque sua vida corria perigo. Passaram-se um período de mais ou menos 13 anos até que Paulo saísse do anonimato. Quem quer sair do anonimato aqui? Aleluia! A real é que às vezes para você sair do anonimato não vai ser instantaneamente, né? Não é miojo, 3 minutos está pronto. Mas toda a sua vida com Deus, toda a sua vida de fé com o Senhor é levado em consideração. E às vezes o motivo para você sair do anonimato é só alguma situação que falta. De repente falta um parceiro ir te buscar. De repente falta uma palavra sobre a sua vida. De repente precisa de uma mudança de comportamento. Uma mudança de atitude para que você saia desse anonimato e não fique esperando 13 ou 40 anos como o povo ficou, né, no deserto. E aqui continuando... O curioso é que mesmo estando 13 anos recluso, Barnabé não se esqueceu do seu grande amigo e partiu para buscar ele. Então chegou o momento de Paulo sair das sombras para fazer a obra de Deus. Vai chegar um momento na sua vida, meu amado. Basta você crer que no momento certo o Senhor vai usar as pessoas para abençoar a sua vida, seja ministerialmente, seja financeiramente, seja profissionalmente, mas o Senhor vai fazer com que se lembrem de você, para que você seja abençoado. Aleluia! E agora vamos falar um pouquinho de João Marcos.
João Marcos foi um jovem privilegiado, pois ele teve a oportunidade de conhecer e de trabalhar com um grande homem de Deus. Ele trabalhou com Paulo, com Barnabé, com Pedro, com grandes servos de Deus. Ele nasceu em Jerusalém e viveu na época do ministério de Jesus. E por haver uma igreja na sua casa, acredita-se que Jesus tenha frequentado a sua casa. Imagina que privilégio, Jesus Cristo frequentando a sua casa. Será que Jesus Cristo está frequentando a sua casa, meu amado? Ou será que você só tem Jesus Cristo dentro da igreja? Passou da porta para fora, ó, tchau Jesus, que na minha casa quem manda sou eu, aqui quem grita sou eu, aqui não tem nome de Jesus certo, aqui é em meu nome, aqui quem eu que comando. Então você tem que ser privilegiado pela presença de Jesus Cristo no seu lar. Porque Jesus Cristo quer estar com você em todos os momentos. Nos momentos bons e nos momentos difíceis. Às vezes nos momentos bons nós procuramos um grupo de amigos para se alegrar, para tagarelar, para se divertir, para contar. Quando a gente está com o calo apertando na tristeza e no sofrimento, a gente lembra de Jesus e lembra de vir para a igreja. Mas na hora do bem bom, Jesus fica bem distante. Fica aí no cantinho, Jesus, daqui a pouco eu volto. Né? Então deixe Jesus Cristo fazer parte da sua vida como um todo, na sua casa principalmente. Porque a maioria do parte do nosso tempo a gente passa ou em casa ou no trabalho. Na igreja a gente vem e passa 2, 3 horas e se o culto passar meia hora, misericórdia. É um bico que parece uma tromba de elefante. Né? Ainda mais aqui que a gente sabe que a gente estoura no tempo, que a palavra... Mas assim, você não pode reclamar de uma coisa, que aqui você não teve alimento. Só não teve se você veio já com a barreira cheio de indigestão e cheio de sofisma na sua mente para não receber a palavra. Em Atos 12, capítulo 12, versículo 11 e 12, diz assim: Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: Agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de todos os judeus que tinham intenção de me fazer mal. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos, e muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ou seja, a casa dele era uma igreja. Na sua casa tem oração? Será que alguém pode se reunir na sua casa para orar? Ou você não aceita que os irmãos vão fazer um culto de oração na sua casa? Porque eu não gosto desse negócio de célula. E quem disse que para você ter uma oração na sua casa você precisa ter uma célula? A mãe de João Marcos andava com Jesus. Pedro e muitos servos de Deus frequentavam e oravam em sua casa desde a sua juventude. E ele tinha oportunidade de ouvir e de andar com Jesus. Você está andando com Jesus? Você está sensível à voz do Espírito Santo de Deus para ouvir a Jesus? Quando Ele fala para você, fecha a tua boca, não murmura, não reclama. Eps, não entra nessa confusão aí que não vai dar bom. E você sai entrando em tudo contra coisa, porque aqui eu resolvo. Sai no tapa com todo mundo. Foi falado ontem, né, sobre mansidão. Cadê a mansidão de Deus sobre a sua vida? Eu aprendi uma vez, se você pede paciência, sua paciência vai ser testada. Se você pede mansidão, a sua mansidão vai ser testada. Então esteja pronto para passar no teste e ser um obreiro aprovado. Porque se você não passar no teste, vai ter o carimbo lá, ó, reprovado, bem grande. Então eu estou buscando a aprovação de Deus. Eu não sou a mais perfeita, não sou a melhor, mas eu estou buscando cada dia ser aperfeiçoada no Senhor. Até porque quando bate aí, bateu aqui, ó, e muito antes. E muito. E aí tem a pergunta que não quer calar. Ah, tem mais uma coisa. Além do mais, João Marcos foi o primeiro a escrever um evangelho, que por sinal leva o seu nome. Eu fiquei confusa, eu falei, mas espera aí, primeiro não é Mateus? Aí você fica aquela dúvida, eu comecei a pesquisar, estudar. Não, na verdade o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos. Me corrija se eu estiver errado, professor. É isso aí. Foi o de Marcos que foi escrito primeiro. Eu falei, nossa, mas devia vir antes. Eu falei, enfim, mas não sou eu quem vou discutir, deixa lá, pelo menos está na palavra. Aí vem, depois de tudo isso, queridos, vem a pergunta que, para ir finalizando, vem a pergunta que não quer calar. Em toda essa história que foi falada aqui, com quem você se parece mais? Com quem você tem o perfil mais idêntico? Você parece mais com Paulo, que tem uma fé inabalável? Com Barnabé, sempre acreditando e dando força ao seu próximo? Ou será que você se parece mais com João Marcos, que às vezes tem vontade de desistir, de voltar atrás e não tem forças para continuar? Com quem que você parece? O que que você mais... Começa a se examinar e começa a trazer a memória e falar, Senhor, o que que eu tenho feito mais na minha vida? Eu tenho sempre falado, não, o Senhor está comigo, eu vou vencer, eu estou passando essa luta, essa prova, mas eu vou dando glória a Deus porque eu vou vencer. Ou você tem dito, eu não aguento mais, como falam, vida, céus.
Como é que você está? Ou você é tão proativo que você, além de desejar o melhor para você e buscar que você não vai desistir, que você vai adiante, você fala para o seu irmão também quando ele está, ó vida, ó céus, não desiste não, irmão. Vai adiante, como já foi falado aqui no começo do culto. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. Qual dessas 3 frases você tem dito mais? Qual desses 3 perfis você tem mais parecido? É diferente, né, quando a gente se coloca na perspectiva da outra pessoa, com a visão da outra pessoa, do que com a nossa visão. Porque quando eu olho o problema do meu irmão, de repente para mim o problema dele é fácil. Mas o meu é o pior dos piores, essa cruz eu não aguento. Mas saiba que o Senhor dá para cada um a sua cruz no seu peso e na sua medida. Não queira você medir o tamanho da prova do seu irmão, porque a prova dele é dele, a luta dele é dele. Deus sabe até onde o calo dele está apertando. A sua é sua. Também não queira inferiorizar a luta do seu irmão, porque cada um tem o seu propósito com Deus, cada um tem o seu processo com o Senhor, cada um tem a sua história, cada um tem o seu sapato apertado ou folgado que sai do pé, cada um tem a sua. Não cabe a nós julgar, apontar, querer viver a vida do outro também não é legal. Ah, porque eu sei que ele está passando a fichinha no lugar dele, queria que ele estivesse no meu lugar. Não é legal isso não, porque talvez no lugar dele você não ia aguentar, ia te apertar tanto que você ia espanar. Né? É triste, mas na maioria das vezes somos mais parecidos com João Marcos. Pois quando a dificuldade chega, queremos olhar para trás, queremos abandonar o barco, desistir de tudo e voltar para o conforto de nossas casas. Para a época que não havia tanto compromisso com a obra, tudo era fácil. É assim que a gente pensa, né? Mas muitos obreiros estão desistindo da obra do Senhor por qualquer coisa. Olha aí para o lado, vê quantos obreiros estão faltando aqui hoje. Quantos servos de Deus está faltando aqui hoje? Não cabe a você julgar, mas cabe a você orar para que ele se fortaleça. Porque de repente ele está desistindo por qualquer coisa. E às vezes qualquer coisa faz com que a gente, quando a gente já está fraco, qualquer coisa faz com que a gente desista. É por isso que a gente precisa de parceiro. Porque se a gente não tiver um parceiro, sozinho a gente se arrebenta. E algumas atitudes e sentimentos negativos, como orgulho ou falta de perdão, afetam a maneira em que vemos a parceria em nossa vida. Existem pessoas dentro da igreja que se sentem como se todos estivessem vivendo dos seus talentos. Pensando que tudo é sobre elas ou baseado nelas. Porque se não é eu, porque se eu não faço, às vezes eu me pego também nisso. Sabe, falando, poxa, mas tá louco? Tudo é eu que tenho que fazer. Porque fulano que é responsável por isso e sobra para mim. Se sobrou para mim, quer dizer, porque o Senhor sabe que eu tenho capacidade para resolver aquilo que o meu irmão não tem. Se sobrou para você, é porque o Senhor vê em você capacidade que aquele outro não tem. Mesmo sendo a função dele, se você tem capacidade de fazer, faça, mas sem passar na frente do outro. Procure conversar para que depois você não venha magoar o seu irmão. E a dura realidade é que, infelizmente, uma hora elas vão entender da maneira mais difícil que as coisas não eram bem assim como eles pensavam. E que os dons e talentos eram para servir ao Senhor e não para si próprio. Mas para servir o Senhor existe um meio que muitas vezes desprezamos, que é sendo parceiro e servindo ao nosso próximo. Você tem servido ao seu próximo? Você tem servido ao seu irmão? Ou você acha, é por mim, para mim e já era. Vou fazer o meu, que se eu não fizer, deixa eu me servir primeiro, senão eu fico sem. Deixa eu ir primeiro na frente, senão já era. Vixe, eu quero a minha oportunidade, cada um na sua. Eu vou logo, que senão eu vou mandar logo papelzinho para a pastora, senão eu fico para trás. Não dá tempo, ela dá para o outro e eu fico, chupando o dedo e não tenho a minha oportunidade. É, queridos, é estreito. Jesus amado. E aí temos que estar na igreja e servir a Deus e ao nosso próximo, com a intenção de que eu serei melhor por causa disso. Queridos, quando você entender como é bom você servir a Deus e servir ao seu irmão. Sabe aquela passagem que fala, tudo que a gente planta, a gente colhe? Quando você plantar servidão na vida do seu irmão, começar a auxiliar, ajudar, vai aparecer tanta gente para te auxiliar, te ajudar, porque vai dizer, nossa, fulano é tão solícito que eu vou ajudar ele. Eu estou vendo que ele está, poxa, o sapato dele está feinho, né? Eu vou dar um sapato para ele, porque você... Não estou falando só de coisas materiais, não. Estou falando, às vezes, numa coisa tão simples que o seu irmão precisa que você sirva a ele, ajude ele. Você vê a necessidade, você vê a situação, mas você não está nem aí.
porque é cada um no seu quadrado. Temos que sair desse evangelho de individualismo. Não seja individualista, porque Cristo veio para todos nós. E a partir do momento que a gente entender que nós vivemos como uma comunidade, que para o céu eu não vou subir só porque eu sozinha não vou habitar o céu, porque eu preciso do meu irmão lá comigo, porque senão vai ser... Eu sei que nós vamos subir no corpo transformado, mas imagine só você está aqui, você convive nesse meio, e não vai subir ninguém da sua família, e não vai subir ninguém da igreja que você está, e vai subir só você. Como é que você vai se sentir lá? Você vai achar que falta alguma coisa, né? É por isso que o Senhor fala para a gente viver em comunhão, viver em união, e não em arranhão, em porradão, em pancadão, um com os outros, brigando e se deslacerando por qualquer coisa. Aí temos que pensar assim, temos que estar na igreja e servir a Deus e servir o próximo com a intenção de que eu serei melhor por causa disso. Eu sou uma pessoa melhor porque eu sirvo a Deus, eu sou uma pessoa melhor porque eu sirvo ao meu próximo, eu sou uma pessoa melhor porque eu mudo as minhas atitudes, eu sou uma pessoa melhor porque aquilo que os meus pais não me ensinaram ou me influenciaram, eu aprendi com Cristo, aprendi com a igreja e aprendi com o evangelho. Aprendi e coloquei em prática, porque não adianta ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você está ouvindo, você está dando glória a Deus, você está dando aleluia, mas amanhã, na primeira oportunidade que você tiver, palavra do homem, estou nem aí. Ema, cada um com seus problemas. Não estou nem aí, que se vire. Não, queridos, é praticar, porque o que tem matado e acabado com o evangelho e feito com que tenhamos má fama por aí, é porque a gente ouve tanta palavra de Deus, ouve tanto ensinamento, é ensinado dia após dia, mas não praticamos nada. Parece aquele aluno que fala, para que eu vou aprender aritmética? Não vou usar isso nunca na minha vida. Para que eu vou aprender a fazer expressão? Não vou usar isso nunca na minha vida. Mas pode chegar uma hora que aquilo que pode salvar o seu emprego, na hora de você fazer um exame admissional, cai lá alguma coisa de aritmética, alguma coisa. É difícil, mas você pode, dependendo do cargo que você for pleitear, pode acontecer. Vai trabalhar na área de TI, vai trabalhar em engenharia, vai pegar as fórmulas lá, vai trabalhar com contabilidade. E você achar que isso não é útil, para na hora que você vê, você quebrar a cara, e justamente aquilo que você disse que não ia usar na sua vida prática, você não perdeu a sua vaga por causa daquilo. E acontece. E a mesma coisa é a palavra. Você ouve e não pratica porque acha que aquilo foi só um momento. A palavra de Deus não é um momento. A palavra de Deus é viver dia após dia. É vivenciar aquilo que o Evangelho da Verdade nos ensina. Porque se não for para eu aceitar, não é Evangelho da Verdade e eu não vivo na verdade. Eu vivo a minha maneira. Então o tempo que eu gasto na igreja é em vão. O maior erro das igrejas hoje em dia é as pessoas pensarem que elas sozinhas se bastam e que elas são capazes de vencer sem o auxílio dos seus pastores, dos seus líderes ou do seu parceiro ministerial. Deus nos conectou para um propósito no reino. Você não está aqui em vão. O Senhor não te trouxe para este lugar em vão. Você não atravessou a cidade, atravessou a rua ou atravessou o bairro em vão. Tem uma obra sim a ser feita, mas sabe por que às vezes a obra não cresce? Porque aquilo que tem que ser feito eu não faço. Eu só faço aquilo que me convém. Na hora que eu acho que não serve mais, ou que eu não estou a fim de fazer, ou que hoje eu não tenho vontade, hoje eu estou cansado e não faço, é aí que o Senhor olha e fala assim, poxa meu filho, mas na hora que eu estou contando com você e você diz que você não está afim. É na hora que você não tiver afim, queridos. Se estiver irado, você vai lá e faz. Eu sou assim, às vezes eu estou irada, eu estou chateada, eu falo, poxa vida, era para estar todo mundo fazendo, é um corpo. Como que eu vou usar a minha mão com um dedo parado? Eu não posso, se eu tenho os 10 dedos, eu tenho que usar os 10, a minha mão tem que funcionar. Se eu for apertar a massa, todos têm que funcionar. Se um estiver parado, eu estou deficiente. E se todos trabalharem juntos, eu vou acabar mais rápido. Agora, se eu tiver com um doendo ou com cãibra um, já vai ficar mais difícil de eu trabalhar na massa, né? Porque já vai demorar mais. Já não vai fluir tão legal como fluiria se todos estivessem juntos ali trabalhando. A mesma coisa na obra do Senhor. Quando você faz a sua parte, o seu irmão faz a parte dele, todos fazem a parte, a gente cresce, queridos, e crescer é tão bom. Crescer é tão bom que quando a gente está com certeza, a gente fala, não vejo a hora de fazer 18. E com o tempo a gente vai pegando maturidade, experiência, conhecimento. Alguns tem uns que querem ficar com a síndrome de Peter Pan, né? Mente à idade, não quer envelhecer. Acha que para sempre vai ser novinho, sempre vai ser novinha, e fica com essa síndrome pro resto da vida. Queridos, os anos passam e o Senhor vai... Se você pedir, o Senhor vai te dando capacidade, entendimento, sabedoria, e você vai crescendo cada vez mais.
E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui alguns versículos. Primeiro a gente vai ver aqui em 2 Coríntios 6,14, diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Essa palavra é conhecidíssima, né? E aqui está assim, eu anotei aqui: mas o que mais existe é servo de Deus fazendo assim e desvalorizando os ensinamentos de Jesus. Agora, quer saber uma coisa que é pior do que se unir com um descrente? É se unir com um crente descrente. Aí é bagaceira pura. Porque o irmão, em vez de te incentivar e te ajudar, ele vai fazendo você perder a fé, te matando, te esmurecendo, até que acaba com você e te tira fora. Porque o irmão só chega em você para falar mal da igreja, só chega em você para falar mal do pastor, só chega em você para falar mal do vizinho, só chega para contar derrota, é derrotista. Não fala nada que edifica. Então não mande com um crente descrente, a não ser que você tenha buscado muito no Senhor para que você reverta o quadro, para que você faça o crente descrente virar um crente de verdade. Se você tiver revestido no Senhor, o Senhor te dá capacidade para isso. E aqui está assim. Tem o crente descrente, ele fala assim, né? Ah, sim, eu creio, né? Não acredito. Ah, tá certo isso aí. Mas na hora que é para ele demonstrar a fé dele, que ele realmente confia em Deus, em primeiro lugar na sua vida, ele sempre sai arrastando a corrente e roendo a corda. Ele, sai fora. Tem desculpa para tudo e deixa o reino e a obra de Deus na mão. No dia que você entender o poder que é trabalhar em parceria, você vai ver a mão de Deus e as bênçãos recaindo sobre a sua vida. Trabalhar junto, em conjunto, em união, que é o que está faltando no meio do povo de Deus. Ninguém quer ser unido com ninguém. Terminou o culto, perna para que te quero. Aqui a gente tem ainda um grupinho que às vezes a gente tem que apagar a luz e mandar embora. Vai para suas casas que amanhã tem mais culto, vaza. Né? Porque o povo se deixar faz vigília aqui. Né? Mas tem outros que não tem comunhão. A gente nunca sabe como o irmão está, porque o irmão é paradão, frio. E às vezes a gente quer se aproximar e o irmão fala, ai, é muita panelinha, por isso que eu não me enturmo. Panelinha nada, você que não se mistura. Se você quiser pular para dentro da panela, a tampa está aberta. Você só não entra se você não quiser. Se você quiser, querido, a panela está escancarada para você entrar, fazer parte, ficar junto e misturado. Se você não tiver esses princípios, não acreditar que no dia que você entender o poder dessa parceria, você não tiver nessa fiação, você vai estar perdendo o seu tempo em dizer que serve o Evangelho. Porque servir a Deus e seguir o Evangelho é negar a si mesmo. E nós não estamos negando a si mesmo. A minha vontade, às vezes, é de viajar, né? Eu vivo falando, ai, nunca mais eu viajei, queria passar um mês. Vontade não falta, falta dinheiro e permissão do Senhor. Porque mesmo que eu tivesse dinheiro, se Deus não me mandar ir, eu não vou. Porque todas as vezes que eu viajei, eu pedi a permissão do Senhor e conversei com a minha pastora. Porque senão eu não sei o que pode acontecer na rebeldia. Vai que eu caio na boca de um grande peixe aí, Deus me livre. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Ah, eu quero fazer um cruzeiro, vai que o navio afunda, vai que o avião cai. Né? A gente tem que saber fazer a vontade de Deus. Porque às vezes para as coisas de Deus a gente não quer. Se falar que vai ter um acampamento, um retiro espiritual, melhor dizendo, vixe, nem vou. Se fosse acampamento eu até ia, mas retiro? Ficar orando de manhã, de dia, de noite, sai fora. Não quero nem saber. Pastora, em nome de Jesus. Né? E para finalizar, queridos, está acabando já. Eu queria deixar 3 versículos para a nossa meditação. Primeiro em Eclesiastes 4, do 9 ao 10, e diz assim: é melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cair, a outra o ajuda a levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Ajude o seu irmão, dê apoio. Se você vê que ele está triste, abatido, procure saber o que ele tem, o que ele precisa. E cabe a você que está precisando de ajuda também não ser um espertão, né? Porque tem crente que não sai da síndrome do me dá, me dá, me dá. Vive com cara de peixe morto para o irmão ficar dando as coisas para ele. Não é bem por aí. Porque o Senhor conhece, Ele prescuta o seu coração. Né? A gente tem que ter vigilância em todas as coisas. Só esse negócio de vinde a mim, queridos, Deus não se agrada não. Porque às vezes você tem para abençoar e você não abençoa. E fica com cara de peixe morto só para receber. Né? O que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas enquanto eu tiver que abençoar, eu boto um escorpião no bolso, não tem quem tire. Né? Dê e dá-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. O Senhor não olha só quando você dá na obra, não. Mas quando você faz um bem ao seu irmão, ao necessitado, Ele está olhando. Porque o Senhor Jesus disse, aqueles que faz a algum desses pequeninos está fazendo a mim. Então faça pelo seu próximo. E também em 1 Coríntios 1,10 diz assim: irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem.
E que não haja divisão entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento, numa só intenção. Isso é parceria. Se você faz parte da Shekinah, você faz parte de Isaías 61. Isaías 61 é curar a ferida do seu próximo e não matar. E não machucar. E não jogar ele no fundo do poço e deixar o soldado ferido morrer no meio da batalha. Aí vem para finalizar mesmo Efésios 4, 15 e 16. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funcionando bem, e com o corpo, e todo o corpo cresce e se desenvolve por meio do amor. Se não tiver amor, de nada valerá. Se não tiver amor, eu não posso ter parceria. Se não tiver amor, não pode ter crescimento. Se não tiver amor, não tem como vencer, queridos, porque o amor lança fora todo medo. E é o verdadeiro amor, o amor de Cristo, o amor que Ele coloca no nosso coração, o amor fraternal pelo nosso irmão. Saber como falar, não chegar com autoritarismo, falando duro sempre. Eu tenho um jeito mais áspero de falar, mas quem anda comigo sabe que na hora que é de dar amor, eu dou muito amor. Entendeu? Porque, assim, é importante às vezes a gente ter um pouco de linha dura, falar, porque às vezes as pessoas acham que falar duro é falta de amor. E não é não, queridos. Às vezes tudo que você precisa é alguém que fale mais duro com você para você cair na real. Para sua ficha cair, que você tá vacilando, que não tá legal o que você tá fazendo, ou que você precisa entrar no eixo. E o Senhor usa cada um da maneira que Ele quer. Eu já pedi pro Senhor para ficar mais mansinha, mas eu não sei o que acontece. Toda vez Ele me usa dessa maneira e se Deus está me usando assim, amém, glória a Deus. Né, que o Senhor possa me usar cada dia mais. E todas as vezes que eu subir nesse altar, que o Senhor use a minha vida e que eu não venha jamais falar de mim ou algo para machucar você, mas algo que venha fazer você crescer como uma pessoa boa, com o caráter de Cristo, uma pessoa firmada no Evangelho da verdade, porque é isso que eu peço dia após dia na minha oração. Senhor, que eu venha crescer na estatura que o Senhor me quer, que eu venha estar cada dia mais firmada na sua palavra, que eu venha estar cada dia mais envolvida com as suas coisas, porque se eu me deixar vencer pelas minhas lutas, pelas minhas dificuldades, eu não coloco os meus pés nem na calçada da igreja. Mas se eu confiar que o Deus a quem eu sirvo é capaz de me dar todas as coisas e de mudar a minha história, o meu estado, e o que eu estou passando nesses 3 anos, em questão de 1 ano ou 1 mês, Ele pode reverter o meu quadro, eu vou viver a vitória e as bênçãos de Deus para a minha vida. Se eu crer que eu não vivo de religião, mas eu vivo de Cristo, eu vou vencer. Se eu crer que Deus me chamou para fazer a diferença e para ser usado por Ele, eu vou vencer. E essa é a palavra que eu quero deixar para a sua vida, para o seu coração. E que você possa ter recebido nessa noite essa porção da parte de Deus. Porque amanhã tem muito mais do Senhor para a sua vida. E cada dia vai ser de uma maneira diferente, mas vai ser especial. Então abra o seu coração para receber, porque ainda falta mais 7 dias. E 7 é profético, amém? Se você não conseguiu acompanhar todos os dias até agora, comece de agora. Hoje é o 6º. Os próximos 7 venha firme. Não deixe que nada venha te vencer. Nem o cansaço, nem o sono, nem a preguiça. Nada pode te vencer. Porque você está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E os que são lavados e remidos por esse sangue recebem espírito de ousadia da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus.